Verão, e com ele a preocupação com o corpo. Afinal, quem é que não quer exibir aquela cinturinha fina ou aquela barriga trincada, não é? E é nessa hora que muita gente parte para a academia e também para as dietas da moda. Mas será que é correto? Até que ponto sabemos o que é certo e o que é errado na hora de optar por uma dieta saudável? Quem vai responder essas e outras dúvidas é a nutricionista Luana Friedrich. Falei seu nome certo, Luana, tudo bem? Boa tarde, falou o nome certo. Ai, que bom. É alemão, né? A gente estava conversando agora aqui. É alemão, Friedrich, alemão puro, né? Apesar da pessoa ser morena, é alemão puro, gente. Hoje em dia a gente é tudo misturado, né? Assim mesmo. Exatamente. Luana, e como é que é para você assim, ser nutricionista? Até não está isso na pauta, mas porque a gastronomia alemã é maravilhosa, né? Ai, é maravilhoso. Não, eu falo assim, comer é uma coisa muito prazerosa. É. É muito bom comer, né? Eu acho que por isso que eu fiz nutrição, porque eu amo comer. Então a gente sabe exatamente o que comer, o que não comer, o que evitar, como equilibrar. Então é perfeito. É. Luana, vamos começar nosso bate-papo, então. É Vamos. possível a gente emagrecer de forma saudável, equilibrada? Sempre é possível emagrecer de forma equilibrada, obviamente, desde que a gente não tenha aí patologias associadas que comprometam realmente, né, dificultem uma perda de peso, mas com certeza, eu sempre falo, a natureza ela é tão perfeita, ela é tão maravilhosa, que ela dispõe de todos os recursos realmente para que o nosso corpo funcione da melhor maneira possível, desde que a gente faça, obviamente, a nossa parte. E a dieta tem que ser equilibradinha, né? Nada radical. Nada radical. Radicalismos não funcionam. Eu não trabalho com radicalismos. Eu sou de uma linha mais natural, equilibrada, realmente, aonde eu também, Adoro! aonde de uma certa maneira a gente não é compensar, mas é a que a gente até chama aquele método, né? 80-20 mais ou menos. 80% do tempo tu se alimenta de uma forma saudável e 20% tu deixa para atender uma demanda pessoal, familiar, para socializar, porque é importante. Até eu brinco, até sair muitas vezes do equilíbrio faz parte para manter o equilíbrio. Que interessante, gostei. É. E como é que a gente faz para saber qual é o nosso peso ideal? Existe aquele antigo IMC, ele vale, não vale mais? Explica pra gente, Luana. Então, tu disseste uma coisa muito importante, tocou num ponto que é fundamental, e eu sempre faço questão de explicar isso, porque as pessoas elas têm muita ideia de que elas vão lá na internet, no Google, colocam lá o seu peso, a sua altura e geram um número, uma conta, né? Eles fazem aquela conta e geram um número que eles colocam, não, é esse o meu peso ideal. Eu preciso atingir. E muitas vezes isso é frustrante, porque o paciente está longe daquele peso. E o que, que eu falo? Aquilo é só um número. Eu nem computo peso nas minhas consultas, nos meus atendimentos, porque eu tenho pacientes, por exemplo, com 47 quilos, pura gordura, como eu tenho mulheres, pacientes com 60 quilos, puro músculo. Porque músculo pesa, gordura não. Então, quando tu faz a conta, é só uma conta, não tem como mensurar a tua composição corporal. Não Então, tem mais muitas vezes eu faço fundamento isso, né? É não importante que as tem pessoas saibam. fundamento. Claro que assim, a gente usa isso em alguns momentos, né? Vamos pensar se é paciente hospitalizado, acamado. Não estou falando que não é para considerar, mas de uma forma geral, para pacientes saudáveis, eu não aconselho fazer esse tipo de conta. É muito mais composição corporal, quantidade de massa magra e quantidade de massa gorda. Entendi. Só um parênteses. Que sotaque gostoso. Eu sou apaixonada por sotaques. Eu adoro, meu Deus. Muito bonito. Olha, e uma observação: quando eu vou para o sul, todo mundo fala, gente, tu já perdeu o sotaque, tu não é mais gaúcha. Aí eu Meu falo, eu já nem Deus! sei mais, eu já nem sei mais se eu tenho sotaque, viu? Não, tem sotaque sim. Talvez não seja tão carregado, né? Mas existe. É muito bonito. Eu acho lindo sotaques de todas as partes do Brasil. Luana, existem alimentos que ajudam realmente a emagrecer? Ou isso é mito? Funciona para uns, não funciona para outros? Explica para gente.
Explico, e eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui falando sobre isso, porque é Ah, a muito gente importante. agradece. Imagina, principalmente nesse momento atual, aonde, quando a gente começou a pauta, era falando sobre dietas da moda, o quanto a mídia, ela atrela, muitas vezes, um alimento ou uma dieta como realmente fazendo toda a diferença. Eu adoraria falar, olha, realmente esse alimento, ele é capaz de... Mas não existe. Eu sempre digo que é um conjunto de ações que levam ao nosso objetivo. Não adianta só comer frutas, só comer legumes, só comer vegetais. É uma composição adequada para atender às necessidades individualizadas, que é muito importante, que vão realmente ter uma ação benéfica, tanto no controle, na qualidade do ganho e da perda do peso. Então, Como é não existe individualizado, né? Como é personalizado tudo isso, né? Não é uma receita que vale para todo mundo, né? Por isso que as dietas de Google não funcionam. E tanto não funcionam que eu sempre também falo assim, se funcionasse, tu concorda comigo que hoje nós não teríamos milhões e milhões de obesos? Que tu entra lá no Google e coloca dieta para perder peso. Tem um monte. Então, por que as pessoas, de fato, não emagrecem? Pois Porque é. não é individualizado. É esse olhar individualizado faz toda a diferença, porque somos seres únicos, somos seres indiferentes. E contemplar essa individualidade é que faz com que a gente consiga chegar no nosso objetivo, somente desta maneira. Luana, muita gente, hoje a gente conhece, tem uma gama de chás que ajudam a emagrecer. Eles funcionam de verdade? Como que é? Aí a gente até volta para a pergunta anterior. Sempre dentro de uma alimentação, eu nem uso dieta, porque dieta dá uma conotação assim que tem dia para iniciar e dia para terminar. Na verdade, não é dieta, ou é uma educação ou uma reeducação, se nós não tivemos antes, né? Então, assim, os chás, como até parte assim da natureza, obviamente que eles têm um poder e eles atuam sobre o nosso metabolismo, mas não é só o chá. E por que eu falo isso? Porque eu já tive muitos casos que falam, não, mas eu tomo 3 litros de chá por dia. E lembrando, chá é diurético. Então, toda vez que tu toma ou come algo que força o teu corpo, por exemplo, a produzir mais diurese, a urinarmos mais, ele vai estar sobrecarregando o teu corpo. Ele é muito bom, mas não como principal, dentro daquela composição que nós falamos agora, para que ele venha, de fato, beneficiar. Então, por exemplo, tu tem retenção de líquido. Ontem eu saí e acabei indo num jantar e acabei consumindo alimentos mais salgados, mais sódio. Acordei hoje com uma sensação de inchaço. Os chás são bem-vindos, mas temos momentos e horários para não comprometer, inclusive, a absorção de outros nutrientes muito importantes na nossa alimentação. Tudo é equilíbrio, né? Eu adoro essa palavra. Eu também. Luana, a gente sabe, né, que é tudo individualizado, né? Cada ser humano, como você mesmo disse, né, é único. Mas tem alimentos, assim, de forma geral, que a gente deve evitar para conseguir emagrecer? Temos, e não só para emagrecer, porque eu nem coloco tudo como emagrecimento. Eu acho assim que quando tu tem uma alimentação legal, o emagrecimento apenas uma consequência do que tu mesmo faz contigo. Então, eu gostaria de trazer aqui para a gente, para nossa conversa, o seguinte: toda vez que a gente consome mais alimentos industrializados aos naturais, aos in natura na nossa alimentação, com certeza isso é um fator que vai prejudicar, talvez não a curto prazo, mas a médio e longo sim. Porque eu já tive também atendimentos que a pessoa fala, poxa, mas eu sempre como industrializados e ainda não veio o ganho de peso. Mas porque nunca veio, não quer dizer que em algum momento não venha. Porque nem sempre o dia ali que tu comeu é o dia que tu vai engordar, porque é aquela constância. Então, muitas vezes tu pode, por exemplo, ir para um industrializado, mas logo voltar para a tua alimentação normal. Até porque sabemos que nem sempre, eu não estou colocando aqui como alimentos ruins ou alimentos bons, não tem vilão, não tem mocinho. Porque muitas vezes a gente vai precisar realmente dispor de um industrializado. Às vezes faz parte, em situações que a gente precisa. Então, ele nos ajuda, mas não como carro-chefe da nossa alimentação. Porque o alimento industrializado, ele tem muito conservante, muito corante, aditivo químico e acaba inflamando o nosso corpo.
E o alimento in natura, o alimento mais comida de verdade, que a gente fala, faz o processo contrário. Ele desinflama o nosso corpo, enquanto um tem potencial inflamatório, o outro é o contrário. Então, inclusive, não é nem achar equilíbrio, não estou falando de 50-50, mas é momentos eventuais, o industrializado e, na maior parte do tempo, o alimento natural. E aí eu sempre falo, desembala menos e descasca mais. Essa frase é muito boa também, né? Essa frase é muito verdadeira. É verdade, Luana. Vamos falar agora sobre as dietas da moda. Cada época vem uma dieta diferente e as pessoas ficam doidas. Qual é o seu alerta, Luana, como nutri aqui pra gente? Elas enlouquecem, porque assim, temos diversas possibilidades aí. Eu não condeno essas dietas, não é essa a questão. São estratégias nutricionais. Isso que é importante deixar claro. Por que são estratégias nutricionais? Porque dentro de uma avaliação física, laboratorial, de acompanhar esses exames de sangue do paciente, de saber como que ele está, aí tu pode dispor dessa ou daquela estratégia nutricional. O perigo dessas dietas da moda é tu fazer por conta, sem um acompanhamento e sem uma avaliação, inclusive periódica, porque tem estratégias que elas são pontuais, é para te não usar no momento X por um tempo Y, e as pessoas muitas vezes prolongam e acabam criando deficiências, carências nutricionais naquela ânsia pela busca do corpo ideal e pela perda de peso rápida. Então, fazer uma dieta aí de forma desequilibrada ou sem um acompanhamento pode causar, então, uma desnutrição? Pode e geralmente causa. E até agora, esse ponto da desnutrição, tu vê que hoje o nosso perfil, vamos pensar de pessoas, população, são pessoas obesas, desnutridas. Olha. Aí tem muita gente que fala, mas é possível ser obeso e ser desnutrido? Muito. Porque as pessoas estão recheadas de gordura corporal com um déficit nutricional absurdo. Então, é possível, sim. Imagina, se tu já não tem um antecedente desse cuidado, começa a fazer uma dieta, uma alimentação restritiva, pensa o impacto que isso vai trazer para o teu metabolismo. E corpo responde. De que maneira? Ai, queda de cabelo, falta de vício na pele, cansaço, indisposição, estafa, unha que não fica boa, né? Então, assim, intestino que não funciona, sono que fica ruim, digestão, que as pessoas sentem distensão abdominal, a dificuldade da digestão em si, falar que fica conversando com o alimento, que parece que não fica bem. Então, assim, o corpo dá sinais o tempo inteiro para a gente de quando algo não vai bem. É verdade. Luana, sonho de consumo das pessoas. Dá para emagrecer e nunca mais voltar a engordar? O dia que tu descobrir essa fórmula, conta para mim. Olha, depende, isso é muito relativo, né? Eu não gosto de taxar sim ou não, porque engloba uma série de fatores. Se a pessoa se cuida, se ela faz uma atividade física, se ela tem um sono bom, faz os exames dela. Então, assim, possível desde que a gente faça a nossa parte. Lembrando sempre, né? Desde que não tenha alguma alteração, alguma patologia associada que, de fato, impeça de manter, né, o peso. Então, são casos e casos. Mas, de uma forma geral, a gente fala assim, manter o peso. A gente até fala por ano, né? Poxa, quantos anos faz que tu mantém o teu peso? Ou o teu peso vem numa crescente ou numa decrescente? Então, isso sempre em consulta a gente pergunta. Ou mesmo a paciente fala assim, olha, eu perdi peso. Em quanto tempo tu perdeu esse peso? Porque daí a gente já espera que se a paciente vai manter esse peso ou se vem um efeito rebote aí de ganhar rápido, porque ela também perdeu muito rápido. Então, a ideia é passar mais anos, e a gente manter ali uma faixa, não aquelas oscilações grandes, pequenas oscilações, né? Por tempo maior, assim, que a gente consiga manter. Luana, comer à noite engorda? Ai, olha que pergunta, né?
Olha, é muito interessante essa pergunta também, porque assim, depende o que tu come, depende. Porque se tu comer coisas saudáveis à noite, ok, perfeito, moderadamente. O nosso corpo, o nosso metabolismo, ele tem uma janela que ele aceita muito bem bastante alimentos assim de manhã. É uma janela tipo, que o corpo está sedento, ele quer nutrientes. Então, carboidrato, gordura boa, proteína, mas inclusive mais carboidrato pela manhã. E a gente fala que é até fisiológico, ao longo do dia, até por uma questão de ciclo circadiano, hormônios que são mais estimulados durante o dia, outros que são mais estimulados à noite, a gente vai reduzindo gradativamente a quantidade de consumo alimentar, até para poder facilitar o nosso sono, o nosso descanso, para que o corpo, durante o sono, não precise estar trabalhando para digerir alimentos, por exemplo. Então, eu não diria para não comer, eu diria para comer algo saudável, mas em quantidades reduzidas. Ótimo. Luana, tem gente que começa, vem chegando o verão, agora eu quero emagrecer, eu vou trocar tudo por light e diet. E aí? Bom, hoje só temos perguntas importantes, interessantes, que eu acho que daria uma live aqui, inclusive, se a gente quisesse fazer, que o pessoal gosta dessas perguntas, né? Nossa. Bom, como profissional, inclusive como pessoa, eu não uso produtos diet e light. Por quê? Se fosse um paciente diabético, ok a gente utilizar produtos diet, porque realmente tem uma condição aí, uma patologia associada que requer. Tirando isso, não. E eu vou te justificar o porquê. Toda vez que a indústria pega um alimento para transformá-lo em diet ou light, há aí um monte de adição de química. E isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. E eu vou dar um exemplo. Temos aí muitos produtos diet que não tem açúcar, mas são riquíssimos em sódio e gordura. Então, quando a gente vai comparar com a versão original, vale muito mais a pena tu ficar com a versão original, comer um pouquinho menos, já que é o industrializado, manter aí esse equilíbrio, do que ir para uma versão diet ou light. E isso cria, às vezes, tanta confusão que as pessoas falam, olha, mas é diet, eu posso. Não, mas é light. É como se fosse até um gatilho, uma autossabotagem para a pessoa comer mais. Então, muita atenção. Fica a dica aí da Nutri, gente. Fica a dica da Nutri, exatamente. Cirurgia bariátrica, né? Não é uma solução definitiva. Não é uma solução definitiva, e eu não, obviamente, eu não estou citando nomes aqui, mas eu vou compartilhar a história de um paciente, uma vez que eu tive, que o sonho era fazer a cirurgia bariátrica, porque ele realmente colocava como solução definitiva da vida, fez a cirurgia bariátrica, passaram-se poucos meses, ele começou com um reganho de peso absurdo, e mas não é possível, como é que pode? E o paciente bebia leite condensado. Certo? Porque ele tolerava mais líquido e ele era viciado em doce, então para ele era o que ele achava que estava fazendo certo e não entendia o porquê desse reganho. Então, assim, definitivo, milagroso, na verdade, nada é. Até cirurgias estéticas. Se tu fez uma cirurgia estética, se tu não cuida, tu pode voltar a engordar. Então, a bariátrica é a mesma coisa. Se nós não temos por trás uma mudança comportamental em relação à alimentação, não existe cirurgia, procedimento que vá resolver o teu caso, infelizmente. Luana, beber água, a gente sabe que faz bem para tudo, é maravilhoso, água é vida, né? Mas ela ajuda a emagrecer? Água é vida, já vou até pegar a minha aguinha aqui e vou tomar um gole enquanto a gente fala disso. Muito bom. Não pode esquecer, viu, gente? Não. E assim, hoje eu até vou ensinar vocês. A gente vai fazer uma continha aqui juntos para que as pessoas saiam sabendo a quantidade de água ideal. Lembra que tudo é individualizado, porque a gente coloca aí 2 litros por dia. Nem sempre é. E eu até já vou começar falando como que eu sei qual a quantidade de água ideal para mim. Tu vai pegar o teu peso e vai multiplicar por 35. O resultado
é a quantidade em litros que tu precisa consumir durante o dia. Que interessante. Muito bom. Isso ajuda muito, muito. E pode até colocar de 35 a 40, mas a gente inicia pelo 35, porque é gradual. E adorei a dica, adorei. Outra dica da Nutri. Outra dica da Nutri. E isso é muito importante, porque hoje as pessoas, elas consomem menos água. Até quando eu estou em atendimento, eu falo assim, quanto tu consome de água? E o paciente automaticamente fala assim, muito. Aí eu falo, mas quanto? Eu vou ver. Aí passa, sei lá, 2, 3 dias, ele começa a cuidar, aí 1 litro. Olha, 1 litro, só para deixar bem claro aqui, 1 litro a 1,5 litro é o que todos nós perdemos por dia para fezes, urina e essa transpiração aqui que ninguém está morrendo numa esteira pingando. Então, o corpo precisa de 1 litro a 1,5 litro só para as funções vitais básicas, que é urina, fezes e suor, transpiração. Mais para o restante. Então, assim, só para vocês verem como é importante manter uma boa hidratação, pele, cabelo, unha, elasticidade da pele, viço. Até pacientes que começam a ter enxaqueca por falta de água. A água, ela é vital para a gente. Então, assim, por favor, aumentem o consumo de água, hidratem-se, que é muito importante. É verdade. Luana, qual é a melhor vitamina, a vitamina queridinha, para auxiliar o bom funcionamento do nosso metabolismo? Olha, é muito também importante essa pergunta, porque hoje tu vê como o mercado evolui e nos ajuda, graças a Deus. Porque, claro, que a gente vai pegar os exames laboratoriais dessa pessoa, a gente vai ver o histórico dessa pessoa, né? Qual é o histórico alimentar, como que é sono, como é que é tudo, e a gente vai poder fazer algo individualizado. Eu falo, a alimentação, ela tem que ser o principal, mas toda suplementação, ela nos ajuda de um jeito que vocês não têm ideia. Então, poder ter ferramentas hoje no mercado, onde tu possa, inclusive, individualizar, personalizar a tua suplementação, é o cenário ideal, e eu não sei por que não tinha isso antes. Porque faz absoluta toda diferença em termos de reposição nutricional, vitaminas e minerais. Então, a individualizada, personalizada, é aquela que realmente é feita para ti, que vai atender as tuas necessidades, que é diferente de tu ir numa farmácia, pegar um composto vitamínico, aonde tem um monte de vitaminas e às vezes tu não tá com necessidade de uma X e tu tá sobrecarregando o teu corpo consumindo aquele nutriente. É verdade. Luana, o estresse. Hoje, tá todo mundo estressado, meu Deus, sobrecarregado com trabalho, e é trânsito, essa vida tumultuada, doida que a gente vive, né? Ele pode dificultar a perda de peso ou mesmo ajudar a ganhar peso? Pode, e ainda mais na pandemia, né, gente? Essa parte da pandemia dispara gatilhos muito importantes, muito, porque toda vez que a gente, isso são mecanismos mesmo fisiológicos, né, e até psicológicos, eu ouso dizer, porque toda vez que tu está estressado, tu busca quase que um método de compensação, de consolo, e a alimentação, ela é uma fonte de prazer imediato. Então, por exemplo, tu tá estressado, tu vai lá e come. Isso é uma das possibilidades, a gente até chama isso de fome emocional, porque o estresse causa. Como tem aquelas pessoas, por exemplo, que são muito ansiosas, que elas, inclusive, têm uma alteração metabólica e endócrina por conta do estresse, porque os hormônios, por exemplo, cortisol, vamos pensar hormônios que a gente possa até dosar para a gente ver como está, se eu estou muito estressado ou não estou, interfere, sim, na nossa queima de gordura e no funcionamento bom do nosso corpo. Eles se comunicam o tempo inteiro. Então, o estresse, sim, prejudica o nosso metabolismo, porque os hormônios, eles estão lá enlouquecidos, funcionando para dar conta daquela demanda, né, que o estresse gera, porque ele mexe no corpo inteiro. E hoje, cada vez mais se associa a isso. Estudos cada vez mais estão mostrando
o quanto o estresse, ele realmente altera, inclusive, o pH do nosso corpo. Às vezes, olha, tu está estressado e tu come uma coisa saudável e o alimento não cai bem. Que é uma coisa que muitos têm trazido essa abordagem. Então, o estado nosso, esse gerenciamento emocional, esse gerenciamento do estresse, ele faz toda a diferença. Luana, no começo do nosso bate-papo, a gente falou sobre as dietas da moda. E hoje a gente ouve muito falar sobre o jejum intermitente. Qual é a sua opinião, Nutri, sobre o jejum intermitente? Conta pra gente. Eu adoro falar de jejum intermitente, porque eu vou deixar aqui para ti, que eu quero falar que minha tese de doutorado é jejum intermitente. Então, eu sou uma estudiosa do jejum. É uma estratégia nutricional. Infelizmente, a mídia vende o jejum de uma forma milagrosa, como se fosse resolver todos os nossos problemas. E, na verdade, não é, porque tu vai fazer aqui, vai ficar períodos em jejum e períodos que tu vai se alimentar. Muitas vezes a pessoa, ela fica em jejum, só que aquele período que ela tem para se alimentar, ela come muito, muito. Então, não resolve. É mais fácil ela reduzir a quantidade de ingesta calórica durante o dia e nem precisar fazer jejum, por exemplo. E se formos pensar mais, um pouquinho mais longe, todo mundo já faz jejum. O jejum noturno, todo mundo já fica em jejum ali a hora que está dormindo. Então, assim, obrigatoriamente todos nós fazemos jejum. E é uma estratégia nutricional que não é para qualquer pessoa, precisa, sim, de uma avaliação criteriosa. Ele não tem eficiência, assim, fazer muito jejum. A gente tem que brincar com o nosso corpo e fazendo ciclos, entendendo essa demanda. A gente sabe que tem muito jejum por motivos religiosos, né? Tem aí umas vertentes já do jejum, mas associar realmente ao emagrecimento, a perda de gordura, nem sempre é uma boa conduta. E explico também por quê, porque a gente tem muita perda de massa magra. Toda vez que tu fica em jejum, tu priva o teu corpo de nutrientes. O cérebro da gente precisa de glicemia 24 horas por dia, ele não para, certo? Então, da onde que vem isso? Do nosso alimento. Então, paramos de nos alimentar, o nosso cérebro busca um pouco disso no fígado, então a gente dispõe um pouco de energia do fígado, só que o fígado só consegue dar uma parcela para alimentar esse cérebro, e aí depois ele não tem de onde tirar, e aí o que ele faz? Ele recruta do músculo. Só que o músculo não dá em forma de glicemia, de energia direto. O que ele faz? Ele começa a destruir massa magra para mandar para o cérebro como fonte de energia. E nisso a gente começa a perder a nossa massa muscular, que é a coisa mais difícil de ter e manter massa muscular. Eu brinco que a gente nasceu, começou a perder massa muscular. Então tem que ser uma coisa muito bem avaliada, para que muitas vezes tu fale, olha, mas eu quero tanto emagrecer, mas se tu perder massa muscular, tu perde qualidade corporal. Músculo é tudo, é importante para diversas coisas e não só estética. Então tem que ter muito cuidado que essas dietas da moda, ou mesmo o jejum, faz tu perder peso, no sentido de água que está retida, né? Músculo, mas a gordura geralmente é a última coisa que a gente perde. Então, o fato de ter diminuído aquele númerozinho da balança não quer dizer que tu perdeu gordura. Tu pode ter perdido uma composição, uma parte importante do teu corpo. Entendi, olha só que importante. Luana, eu vou falar o que eu penso e você me diz se tá certo, tá? Eu acho que, assim, uma forma de emagrecer bacana é você ter essa educação ou reeducação alimentar e trazer isso como um hábito, né? Um hábito, uma mudança de estilo de vida. Praticar atividades físicas, fazer suplementação e tudo com uma supervisão. Tá certo? Tá errado? O que você acrescenta? O que você... Corretíssimo. Perfeito, é isso mesmo. Não é temporário. Então, aquilo que eu te falei, eu nem gosto de usar dieta. É realmente tu assumir que esse é teu estilo de vida, né? Que tu quer se cuidar. Isso tem muito a ver, às vezes, com autoestima, o quanto a gente se prioriza, o quanto a gente se cuida, o quanto a gente preza pela nossa saúde. E se a gente for olhar, a saúde é nosso bem mais precioso. Eu acho que nunca se falou tanto em saúde, imunidade, quanto agora por conta da pandemia. Então, assim, as pessoas elas estão realmente, apesar de
terem ganhado peso, ansiedade, mas as pessoas querem, elas precisam, porque quantas perdas tivemos aí por conta do vírus. Então, assim, quem tem uma saúde boa, e isso eu falei, não atrelando a notícias ruins, mas porque as pessoas começaram desesperadamente a querer se alimentar melhor, só que não o nosso metabolismo não funciona. Hoje eu comi uma coisa legal, então meu metabolismo já vai mudar. É uma constância. Então, manter essa constância de uma boa alimentação, sono, atividade física, se hidratar, gerenciamento do estresse, que é importante, a gente vai colher isso. Tem estudos que falam que se tu fizer uma boa suplementação, uma alimentação legal, atividade física, dormir, enfim, contemplar esses fatores, claro que não é do dia para a noite, mas tem pessoas que até em 3, 4 semanas já começam a sentir essas diferenças. Então, realmente, buscar um profissional especializado que possa fazer algo individualizado para ti, que atenda as tuas necessidades dentro da tua rotina, né? É muito importante, é fundamental, porque precisamos promover a saúde cada vez mais. Luana, para a gente finalizar o nosso bate-papo, que foi ótimo, com esse sotaque do Sul maravilhoso. Cheio... Só faltava um chimarrão aqui. É verdade. Qual é a dica da Nutri Luana para a gente? A dica da Nutri de hoje vai, pessoal, amem-se, cuidem-se. Eu sou promotora de saúde, eu tenho prazer em ficar aqui falando sobre nutrição, porque saúde é nosso bem mais precioso. Sem saúde, a gente não faz absolutamente nada. É o maior investimento que vocês podem fazer na saúde. Então, dica da Nutri: cuide da saúde, procure um profissional, vamos se alimentar melhor, porque a natureza é perfeita, ela dispõe de tudo que é possível e imaginável para manter o nosso corpo funcionando na mais perfeita ordem. Luana, obrigada, eu adorei nosso bate-papo, viu? E já fica aqui o convite para você voltar mais vezes. Mas eu já aceitei. Que delícia, adoro. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite. E a oportunidade de estar aqui falando sobre o que eu mais amo, que é nutrição. Prazer foi todo nosso. Um beijo. Até o próximo. Beijo. Obrigada.